Olá, queridos alunos, aqui é a professora Anne para mais um tópico de saúde da criança e adolescente, dando continuidade a esse tema que nós já iniciamos, essa discussão, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento profissional a essa população, a esse adolescente. Lembrando que, geralmente, as políticas voltadas para os adolescentes, elas são mais reduzidas. Elas não têm tanta força quanto as políticas para a criança, por exemplo, mas é algo que a gente sempre tem que ir buscando, sempre tentando identificar o adolescente que vai até a unidade que a gente faz o atendimento e trazer ele para mais perto, trazendo essa criação de vínculo. O atendimento aos adolescentes, eles têm algumas particularidades, principalmente no que diz respeito às questões éticas e às questões bioéticas e legais. Por quê? O atendimento a eles, como eles ainda não são adultos, eles não alcançaram a maioridade, a gente sempre tem que pensar que provavelmente precisa dos pais naquele momento da consulta, tá? Porém, se o adolescente chegar em algum momento pedindo uma orientação ou solicitando alguma coisa da equipe, a gente não pode se negar a atender. Então, sempre traçar esse paralelo até onde eu estou sendo ética na minha profissão, seguindo o meu conselho de ética, tendo os princípios da bioética, que são beneficência, não maleficência, justiça, entre outros, e as questões legais. Eu tenho respaldo para fazer isso? Eu fiz a minha anotação de enfermagem? Eu estou dentro dos conformes de tudo aquilo que eu preciso e posso fazer? E aí sim a gente vai caminhando, sempre lembrar que a anotação de enfermagem nos respalda muito em todos esses quesitos. Por ser uma etapa da vida de grande crescimento e desenvolvimento, a clientela que procura o serviço de saúde é muito variada. Então, alguns adolescentes ainda se encontram no início da puberdade e outros já têm o desenvolvimento puberal mais avançado. Eles buscam menos as unidades, até para falar isso para vocês. Infelizmente, eles procuram com uma menor frequência, até por isso que nós fazemos ações intersetoriais, que é quando a saúde e a escola se unem para levar informações, levar palestras para esses pacientes, né, que ali vão estar como alunos, mas que são pacientes dessa unidade, até mesmo para tentar trazê-los mais para perto. E quando eles aparecem na unidade, eles são de idades variadas. Podem ser desde a fase inicial da adolescência, quanto na fase final. Muitas vezes para tirar uma dúvida, para tirar algum questionamento, conversar mesmo com a equipe, né, ver alguma aferição, ou somente para ver a vacina, como que tá, se está em dia ou não. Algumas etapas importantes desse atendimento. Para lhe oferecermos a oportunidade de falar de si, confidencialmente, é necessário que o atendimento sempre ocorra em dois momentos, o primeiro acompanhado de seu responsável e o segundo só com o adolescente, pois ele pode não querer revelar algumas informações na presença dos seus pais. Isso aqui é importante falar para vocês, porque sempre que nós formos fazer qualquer tipo de consulta de enfermagem, ou que vocês forem fazer algum atendimento na área da enfermagem, seja na vacina, a gente tem que oferecer para esse paciente um momento e um ambiente de confidencialidade, de ética profissional, tá? Na questão dos adolescentes, isso é um pouquinho mais complexo, porque o ideal é que nessa primeira consulta ela seja realizada com o responsável desse adolescente no momento. Tem algumas famílias que elas têm eles entendem, na verdade, que isso é necessário, que é importante levar o adolescente para receber orientações determinadas, orientações diversas. E aí eles encaminham o adolescente até lá e a gente consegue fazer esse aconselhamento, tá? Tem outros pais que já não fazem isso, eles não conseguem ter essa abertura em relação a alguns assuntos, principalmente em relação à questão da sexualidade. E aí para nós isso se torna uma barreira, né, nesse atendimento. Então, se a gente conseguir fazer com que o adolescente venha com os pais, ótimo. Se ele estiver na unidade sem os pais, sem os responsáveis, a gente tenta fazer uma conversa, sempre mais de uma pessoa na sala, tá? Explicar o motivo disso. Eu preciso ter mais alguém aqui para que a gente possa se respaldar com mais força. E aí faz o atendimento desse adolescente e depois relata. Mas aí orienta ele, na próxima, se você puder trazer a sua família, trazer o seu responsável, para nós é melhor, é mais seguro, ok? No atendimento à saúde do adolescente, alguns pontos devem ser considerados na abordagem clínica, destacando-se o estabelecimento de vínculo de confiança entre a equipe e a família, o adolescente e sua família. Uma atitude acolhedora e compreensiva também possibilitará a continuidade de um trabalho com objetivos específicos e resultados satisfatórios no dia a dia. Então, quando eu vou abordar um adolescente nessa parte clínica, ele vai ter algumas particularidades.
porque eu sei que ele está num processo de crescimento, de formação, eu tenho que ter um respeito, até por isso a gente sempre fala para ter mais alguém na sala. A gente sempre tem que tentar promover a promoção em saúde, né? Evitar doenças, evitar alguns agravos, evitar algumas questões que muitas vezes eles não estão preparados ou não querem que aconteça. Então, geralmente, quando eles adentram a unidade de saúde, eles já estão com aquele problema ali iminente. Então, eles já vão na unidade com uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, já estão na unidade com uma gravidez, eles já vão na unidade para resolver o seu problema. Muito raramente eles vão para tirar orientações, até por isso nós vamos até eles tentar fazer isso. Alguns princípios importantes que facilitam essa relação entre a equipe e o adolescente. Ele precisa perceber que o profissional de saúde inspira confiança, que adota uma atitude de respeito e imparcialidade, restringindo-se às questões de saúde física ou psíquica, enfim, o que ele necessitar. Nesse momento, a gente sempre tem que tentar trazer e mostrar para ele essa conduta profissional muito correta e muito de confiança. Se ele chega na unidade e tem algum profissional falando mal de alguém, tirando sarro de algum paciente, que é uma postura totalmente inaceitável e antiética, ele já não vai sentir que é um ambiente de confiança, ele não vai conseguir conversar com você o que ele quer. Ou às vezes ele até conversa alguma coisa, mas omite outras, tem vergonha de falar outras coisas. Então sempre pensar na questão do respeito e da imparcialidade, independente da classe social, independente da orientação, gênero, enfim, qualquer coisa, ele tem que ser atendido como qualquer outra pessoa, tá? Não julgar as questões emocionais e existenciais escutadas, e nesse terreno, o profissional de saúde não deve ser normativo. A gente tem que buscar um ambiente acolhedor, um ambiente mais descontraído, sempre buscando, para cada pessoa na sua singularidade, realizar um atendimento ali mais personalizado, certo? Sempre que ele relatar para nós qualquer coisa, seja uma questão física, seja uma questão emocional, algo que ele esteja sofrendo ou passando, nós temos que escutar. Ter uma escuta qualificada, uma escuta ativa e tentar buscar sempre a resolução daquele problema da melhor forma possível. Ele precisa estar seguro do caráter confidencial da sua consulta, mas ficar ciente também das situações nas quais o sigilo poderá ser rompido, que, no entanto, ocorrerá sempre com o conhecimento dele. Essas situações estão relacionadas a riscos de morte do cliente e outras pessoas. Quando a gente vai atender um adolescente e ele vai sem o seu responsável, muitas vezes por medo de falar alguma coisa, por medo de referir para nós algo que ele esteja passando, então ele vai lá e refere que ele sofre bullying, ou a gente vai tentar resolver, vai tentar fazer algum encaminhamento, conversar com a família. Mas se ele vai na unidade referindo para nós que ele está sofrendo um abuso psicológico, um abuso sexual, um abuso físico, de violência, nós temos que ter algum tipo de intervenção. Nesse momento, a gente tem que deixar ele ciente, olha, isso aqui a gente vai manter a confidencialidade, mas eu preciso encaminhar para um serviço social, eu preciso fazer uma denúncia. Então a gente tem que deixar muito claro para ele isso, e que independente do que acontecer, a gente vai estar ali para conseguir dar um direcionamento nessas situações, tá? Mas que ele entenda que é um ambiente confiável, que ele pode garantir, que ele pode entender que a equipe vai fazer o possível para conseguir resolver o problema dele, mas que nesses casos a gente não consegue manter total sigilo. É a mesma coisa, dando um exemplo para vocês, de um profissional psicólogo. Quando ele vai fazer o registro dele na parte do prontuário, nem sempre ele relata tudo. Ele coloca o que é importante para todo mundo ter conhecimento, mas outras questões são mais sigilosas, então isso não vai para o prontuário. Mas isso é uma ética profissional da psicologia, tá? Trazendo para a enfermagem, nós temos que relatar o que aconteceu sempre nas plataformas, nos sistemas de informação que nós temos, ou seja, prontuário eletrônico ou prontuário físico, tá? Relata tudo isso dentro das condições, sem perder essa ética profissional e faz o encaminhamento necessário, sempre com o conhecimento dessa pessoa, desse adolescente. É importante estar preparado não só para ouvir com atenção e interesse o que o adolescente tem a dizer, mas também ter sensibilidade suficiente para aprender outros aspectos que são difíceis de serem expressos oralmente, verbalmente. Muitas vezes, principalmente se eles estiverem sofrendo algum tipo de abuso, seja ele sexual, físico, psicológico, a gente tem que entender que eles não vão conseguir falar para nós num primeiro momento, principalmente se não tiver a criação de um vínculo.
Geralmente quem percebe esses fragmentos são os professores no âmbito da escola, mas na área da saúde a gente consegue perceber algumas coisas. A forma de conversar, a forma de se vestir, a forma de se portar, a postura que ele está apresentando, como ele reage ao falar de determinadas situações. Então a gente tem que também treinar o nosso olhar para identificar o que ele não está dizendo verbalmente, mas o que ele está dizendo pelo corpo, né? O corpo diz muito para nós. E quando é uma criança ou um adolescente que está passando por isso, eles vão buscar o serviço no intuito de alguém tentar identificar isso neles, mas nem sempre isso vai vir de forma verbalizada. A gente vai precisar entender e chegar nisso com eles. Geralmente o atendimento de adolescente necessita de tempo e na maioria das vezes demanda mais de um retorno. Então eu vou sentar e vou levar com ele o tempo que for necessário para dar as orientações, para dar as informações que ele precisa, tá? Eu não vou ter um tempo estipulado. Claro que geralmente quem vai fazer essas consultas é o enfermeiro, mas vocês têm que saber, têm que ter conhecimento de que isso acontece, certo? E esses atendimentos, essas consultas de enfermagem, elas vão ter que ter um retorno, seja sozinho, seja com a família. E em alguns momentos a gente vai ter que fazer um encaminhamento para o serviço do médico, para um médico atender também, ou fazer uma consulta multiprofissional, mas isso vai ajudar bastante esse paciente. Se ele procurar a unidade básica de saúde sem acompanhamento dos pais, ele tem o direito de ser atendido sozinho. No entanto, a equipe poderá negociar com ele a presença dos seus pais, se for o caso ou em outro momento. A gente nunca vai negar o atendimento. Porém, se ele chegar sem a família, que a gente se respalde em relação àquilo, que a gente faça os relatórios, que a gente leve mais uma pessoa para dentro daquela sala, daquele consultório, para realizar esse atendimento e em determinadas situações, quando for o caso, solicitar que ele venha com a família, com o seu responsável ali para a unidade. Essa entrevista inicial poderá ser feita só com um adolescente, junto com a sua família. E de qualquer forma, é importante haver momento a sós com esse adolescente, que será mais de escuta, propiciando uma expressão livre, sem muitas interrogações e evitando-se observações precipitadas. Quando ele vai com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu responsável, ele vai ficar meio constrangido ou meio sem saber se ele pode ter uma abertura total para falar algumas coisas na frente deles. Se em algum momento a gente percebe isso, fala assim, olha, você quer conversar particular, vamos tentar fazer uma consulta só com você, seus pais ficam lá fora, a gente conversa aqui dentro com outro profissional junto e a gente vai tentando tirar as dúvidas que você não tem coragem de sanar na frente deles. Porque em alguns momentos tem família que é super aberta e consegue fazer isso. Tem outras que vão ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente sempre tem que achar um equilíbrio entre manter a nossa ética profissional, a nossa postura enquanto enfermagem, manter a confidencialidade e o respeito com esse usuário, com a sua família, e também jamais deixar desamparo em relação a atendimentos e essas questões éticas, legais e de bioética. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.